Direto para Brasília, vamos abrir a edição de hoje falando de eleições 2022. Abrimos o Headline News deste domingo, então, falando de eleições, porque Jair Bolsonaro do PL e Luiz Inácio Lula da Silva do PT seguem em campanha para o segundo turno das eleições presidenciais. Vamos direto a Brasília falar com a Marília Sena. Boa tarde, Marília, seja bem-vinda. Conta pra gente como foi a manhã aí do presidente Jair Bolsonaro e também do petista Lula neste domingo. Oi, Cláudia, boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. O presidente Jair Bolsonaro passou a manhã aqui no Palácio da Alvorada. Ele continua aqui no Palácio da Alvorada, mas às 10 horas da manhã de hoje ele participou da gravação de um podcast. Ontem o presidente Jair Bolsonaro participou das festividades do Círio do Nazaré. Hoje o presidente Jair Bolsonaro disse que na gravação do podcast ele comentou algumas falas dos seus opositores e da imprensa. Vamos acompanhar. Você fala 3 horas, daí tem 10 segundos que você tema assim meio esquisito. Pronto. Aquilo passou a ser a marca, né, contra você. E a esquerda faz muito bem esse trabalho, né? Agora estão falando duas coisas aí. Primeiro é que eu sou canibal. Pô, vou aguentar um trem desse aí. E a outra é que o Collor vai ser ministro e nós vamos confiscar a aposentadoria dos aposentados. E jogam. É o tempo todo assim. Não tem o que falar. Não pode me comparar com o Lula, né? Olha como a diferença é enorme. Pô. Inclusive o Lula deixou o Al Capone para trás. Eu tenho pena do Al Capone, batedor de carteira. Bom, o presidente Jair Bolsonaro também comentou o discurso que ele fez aqui no Palácio da Alvorada, alterado com a imprensa que estava aqui no Palácio acompanhando ele. Vamos ouvir. Até anteontem aqui eu falei um pouco mais grosso, né? A pessoa falou, não fala assim. E fui bastante objetivo, quase que um desabafo para a imprensa, pelo que está acontecendo e porque eles estão fazendo. Eu falo o PT o tempo todo, o Lula, que vai controlar a imprensa. O Lula fala, vai acabar com as fake news aqui na imprensa brasileira. E vocês continuam apoiando o cara. Vocês continuam torcendo para que ele seja presidente, dando pancada em mim para ajudá-lo a angariar votos. Vai acabar essa imprensa. Vocês estão cavando a própria sepultura. Vocês estão fazendo um buraco no casco de navio de vocês. Vocês não conseguem enxergar isso? E na corrida eleitoral para o segundo turno, o ex-presidente Lula está em Minas Gerais, fez uma caminhada na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, acompanhado de seu vice, Geraldo Alckmin, e chamou o presidente Jair Bolsonaro de tinhoso. Nós estamos fazendo uma campanha diferente de todas as campanhas que eu participei na vida. É uma campanha mais ranhida, mais polarizada, um adversário mais teimoso e mais tinhoso, um adversário que não faz nenhum sacrifício para contar uma mentira. Ele não se importa de ser o campeão mundial de fake news e não se importa com a qualidade da fake news. Ele não tem compromisso com a verdade. Também criticou o programa do governo de Jair Bolsonaro, o Casa Verde e Amarela, e disse que quem encontrar uma casa por aí pintada de verde e amarela é para tirar uma foto e mandar para ele. E eu duvido que alguém consiga encontrar uma casa popular verde e amarela do Bolsonaro. Se encontrarem, por favor, tirem uma foto e me mandem. Porque é o seguinte, ele tem utilizado a artimanha, ele veio aqui, ele fez um panfleto para distribuir aqui. Ele distribuiu o material aqui em Minas Gerais, dizendo das coisas que ele fez e que não fez, anunciando obra que não foi feita. Então eu estou fazendo esse desafio. Quem conhecer alguma obra que o Bolsonaro fez em Belo Horizonte, por favor, comunique a coordenação da minha campanha.
Eu lembro, Cláudia, que o acordo entre o presidente Jair Bolsonaro, um dos acordos, e o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, era o apoio aí do governo federal para obras lá em Minas Gerais. Por isso, esse discurso de Lula criticando aí os feitos de Bolsonaro em Minas Gerais. A gente ainda não tem a agenda dos candidatos aí para a próxima semana. A coordenação das campanhas prometeram que vão divulgar e assim que a gente tiver, a gente volta aqui na programação. Cláudia. Muito bem, obrigada então aí por enquanto, Marília. A live do presidente Bolsonaro continua, a gente vai continuar acompanhando também e traz daqui a pouco os detalhes, as falas mais importantes também para o nosso público. Vamos chamar agora então o nosso comentarista, Miguel Daúde, que participa do jornal hoje com a gente mais uma vez. Bem-vindo, Daúde, uma boa tarde para você. Obrigado. Daúde, eu não sei se você conseguiu acompanhar a live, que ela ainda está acontecendo, mas a gente destacou alguns pontos aqui do presidente Bolsonaro. Primeiro é que ele fala da espontaneidade dele, que ele acaba sendo prejudicado por isso. Você concorda com isso, que as falas de Bolsonaro acabam prejudicando ele em alguns momentos? Sim, Cláudia, boa tarde a todos. Bom, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, as pessoas diziam o seguinte: nossa, mas o Bolsonaro disse isso. Eu falei, bom, eu já sabia como o Bolsonaro era. E todos aqueles que votaram nele conheciam a sua espontaneidade. É evidente que coisas que você tira muitas vezes do contexto e coloca para a sociedade, como este caso que nós ouvimos o comentário, né, em que ele faz sobre do que ele vem sendo acusado, evidentemente que não tem nenhuma novidade. Agora, o cuidado que tem que tomar, né, não o que ele falou, o que ele fala daqui para frente, porque está num processo eleitoral muito importante, não é só para ele, não, é para o Brasil inteiro. O Brasil precisa, né, de um rumo, né, e muitos apostam nele para esse rumo. Então a responsabilidade dele é com o país e com aqueles que o apoiam. Então, muito cuidado aí, é bom, né? O ex-presidente Lula, que tem um passado que todos conhecem, que essas pessoas devem refletir, né, o que ele fez, o que ele pode fazer daqui para frente. Você sabe que as pessoas não apagam, né, e não mudam o seu comportamento diante de um novo cenário. Então, eu acho que a eleição está centrada nisso. Eu não vejo nada a acrescentar em comentários de ataque, né, uns aos outros, porque isso, na realidade, cria uma circunstância que as pessoas até, muitos acham bonito, olha, ele disse isso, olha, o outro disse aquilo, mas não nos leva a lugar nenhum em razão da necessidade que nós temos de levar esse Brasil para frente, Cláudia. E, Daúde, quando o Bolsonaro falou também aí da corrupção do seu opositor, do Lula, ele chega a comparar Lula aos mafiosos italianos. Essa fala aí, essa posição que Bolsonaro assume, você acha que é bom ou ruim para quem está precisando conquistar mais votos? O que o eleitor espera do candidato? Para ele isso é interessante ou ele prefere um candidato que fique mais tranquilo, pelo menos neste momento, né, com um discurso mais neutro? Quem vota no Bolsonaro sabe que o Lula, eu diria, né, que comparar Lula com Al Capone é uma desvantagem para o Al Capone, né, porque o Al Capone era um contraventor, né, que sonegava impostos, que tinha lá a sua organização criminosa na sociedade. O Lula, na sua gestão no governo, ele organizou, né, ou foi chefe ou responsável, aí precisa definir, né, não precisa definir, todos sabem que foi, que roubou, né, que permitiu, ou se não roubou, permitiu que se roubassem muito no Brasil. Então, é um crime que eu diria hediondo, né, e não... o crime do Al Capone não é tão grave, né, isso no sentido de comparação de criminosos, como o crime que Lula cometeu, isso todo mundo que
né, e que está nos assistindo pode refletir sobre isso. Al Capone é muito conhecido por ser um sonegador, por ser um mafioso que vendia álcool, né, na época que não podia vender, que cometia uma série de crimes entre os criminosos. Mas eu não vejo, respondendo sua pergunta, Cláudio, eu não vejo que esse tipo de comentário possa furar a bolha do ex-presidente Lula. A gente viu também aí na reportagem da Marília Sena, né, no link que ela fez, mostrando as falas de Lula também. Ele fala que Bolsonaro faz fake news, que não tem compromisso com a verdade. Esse discurso, por outro lado, é bom ou é ruim para Lula, na sua opinião? Olha, na minha opinião, não muda absolutamente nada. Hoje as pessoas que navegam na rede sabem que muitas notícias, eu principalmente, evito de ler notícias desse tipo, né? Quando você abre um vídeo e começa a pessoa a falar, eu vim aqui porque eu preciso mandar uma mensagem, você pode saber, né, então eu gosto assim, como nós estamos fazendo aqui, nós estamos comentando o fato que nós estamos vendo e aí nós podemos tecer nossas opiniões. Agora, você ouvir alguém na rede dizer que o fulano é isso, que o fulano é aquilo, isso dos dois lados, tanto tem no grupo do bolsonarismo quanto do PT. Então, eu não vejo, eu já disse ontem aqui, Cláudia, a gente já conversou, eu não vejo que esse tipo de discussão nos levam a entrar ou tirar voto de um ou de outro ou colocar. Você continua alimentando os seus eleitores que gostam de ouvir, né? Tanto Lula quanto Bolsonaro. O que mudaria seria um diálogo de empatia com a população. Por exemplo, Minas Gerais tem a região do Vale do Jequitinhonha, que precisa ali ter liberação de formas de você produzir mais frutas, de exportar mais frutas, de ter uma irrigação mais barata para aqueles pequenos produtores, de dar uma assistência de forma a dar a eles a capacidade de chegar dele com aquilo que ele entende, que é a necessidade que mais o incomoda no momento. Agora, você dizer que um é isso, que outro é aquilo, para o eleitor mudar o seu voto, quem vota no Lula não vai mudar e quem vota no Bolsonaro não vai mudar. Então precisa criar um diálogo de empatia com o eleitor que você quer conquistar. Aí você começa a mostrar aonde você quer chegar. Discussões dessa ordem, na minha opinião, né, tem muitos que acham que é bom, que é ótimo, né? Eu não acho que seja bom ou seja ótimo. O Daúde tem um certo momento aí da fala de Lula, que a gente viu há pouco, ele fala que ninguém consegue encontrar uma casa verde e amarela, que são as cores da bandeira, que hoje em dia são mais lembradas quando se fala em Bolsonaro, e que se alguém encontrar é para avisá-lo, né? Esse tempinho aí de campanha, né, que não é muito longo, eles não deveriam usar para mostrar suas campanhas, assim como você citou o Zema também, mostrar o seu projeto de campanha, que é o que realmente importa para o eleitor, né? Neste momento, quem vai decidir quem ele vai votar. Exatamente, Cláudio, você colocou muitíssimo bem. Eu acho que o que tem que se discutir, o que tem que ter é um diálogo, né, com o eleitor, de uma forma que ele vê nos teus olhos que o que você está falando é aquilo que você vai fazer. Isso é importante. Agora, a história da Casa Verde e Amarela, o Lula precisa tomar muito cuidado com ele. Eu sempre gosto de dizer, né, no sentido figurado, ele é um animal político muito esperto. Quando ele fala, tira uma foto da Casa Verde e Amarela do Bolsonaro, ele sabe que as casas que foram feitas no programa Verde e Amarelo não são amarelas, né? É um programa, é um nome que foi dado para um programa de construção de casas. Você não vai achar mesmo nenhuma casa verde e amarela, porque as casas não são verde e amarelas. Esses conjuntos habitacionais que foram construídos, né, em algumas regiões do Brasil não são verde e amarelas. Então ele usa dessa retórica, dessa narrativa, para dizer, olha, ele está mentindo, ele disse que ele fez casa, mas não fez, porque não tem casa verde e amarela. Aí a pessoa passa e fica olhando, mas onde está a casa verde e amarela? Casa Verde e Amarela é o nome, é a denominação de um programa habitacional do presidente que não tem casa verde e amarela. São casas normais como outras
outras qualquer.